Fala galera, tá começando aqui mais um Mag Talk muito especial para vocês. A gente tá aqui dentro de um mês, uma série que nós viemos falando sobre influenciar o mundo. Uma das formas de a gente influenciar também através da nossa carreira, né? E eu tenho certeza que tem muita gente aí que já está trilhando, avançando na sua carreira, outros estão descobrindo, estão no início. E aqui eu tô com duas pessoas muito especiais também, que fazem parte da nossa família aqui da Comuna e que vieram aqui agregar também com a sua experiência, com o seu conhecimento. Esse aqui é o Júnior, tá comigo aqui, né? Tudo bom, pessoal? O Júnior tá aqui e esse é o Caco. Nossos amigos, a gente quer falar um pouquinho sobre empreender, sobre negócios, enfim. E é um prazer ter vocês aqui, viu? Alegria vocês também dispuserem do tempo de vocês para poder agregar aí para quem está assistindo a gente também. Eu queria que vocês se apresentassem, né, também, o ramo de vocês, né, no marketing, aqui também de transporte, mas o que vocês atuam, né? Qual é o campo de atuação de vocês? Legal, sou o Júnior, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou publicitário, comecei nesse ramo com 11 anos de idade, sou um apaixonado pela minha área, hoje sou proprietário de uma agência e eu tenho como princípio da minha vida que o empreender é tudo. A gente tem a possibilidades nas mãos de alcançar o que a gente quer, desde que a gente ame muito fazer isso. Muito bom, muito bom. Legal, eu sou o Caco, né? Eu também tenho uma empresa de transporte, eu comecei ali por volta do ano 2000, né? E para mim foi um desafio muito grande, porque foi tudo acontecendo, né? Foi tudo acontecendo assim, de forma muito natural, e eu fui abraçando isso, né? Vamos dizer que eu não aprendi a fazer outra coisa, né? Mas, para honra e glória do Senhor, eu consegui, né? Eu chegar até aqui, diante de tantos desafios, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Tem nos dado a graça aí, e a gente aprendeu a empreender, tá? Que eu acho também que é algo magnífico, né, na vida nossa, não, diante de tantas coisas que a gente tem vivido nessa. E isso para mim é maravilhoso. Para mim também é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, tamo junto. E olhando assim para a história de vocês, um pouquinho a trajetória, né? Se quiserem contar um pouquinho. Você falou assim, começou com 11 anos, começou bem novo já, né? Sim. O que seria então para você com 11 anos ali? Eu comecei um pouco antes a empreender, né? Até Tá. pegando o link que esse ano é ano de Copa. Meu primeiro empreendimento, eu tinha 9 anos de idade. Uhum. Eu estava no interior de São Paulo, em Monte Alto, na casa da minha avó, e eu via que todo mundo estava soltando pipa, e eu falava, tem um negócio aqui. Cheguei pro meu pai e falei, pai, vamos fazer pipa da Copa do Mundo? Então hoje vai jogar Itália e México, vamos fazer pipa da Itália e do México. Que o pessoal fica um tentando cortar a pipa do outro, vamos tentar fazer alguma coisa assim. Que e legal meu pai essa falou, estratégia. meu pai falou, cara, vamos fazer. E a gente começou a fazer, e eu lembro assim, pequeno, e eu tinha meus amiguinhos do interior, todo mundo na garagem da minha avó fazendo pipa, e a gente vendendo um monte de pipa. Eu lembro que eu fiquei lá só um período de férias, e quando eu fui embora, eu falei pro meu amiguinho, falei, agora a empresa é tua, né? Como se fosse algo assim, né? Então, ali eu já peguei gosto por isso, sempre desenhei muito bem, sempre gostei de comunicação. E meu tio tinha uma agência, eu falei, eu quero uma oportunidade, quero trabalhar. Então, com 11 anos eu comecei a trabalhar com isso, comunicação, eventos, publicidade, e não sai mais. Eu sou um apaixonado, eu sou um cara que eu falo que, como você falou, eu nasci para isso. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu falo, você podia ser advogado? Eu falo, não tem como, eu nasci para isso. Entendi. Então é uma paixão, assim, fui desenvolvendo, tentei fazer outros negócios, tentei entrar no ramo alimentício, mas eu sou publicitário. Então, entendi. Então foi muito cedo isso aí, né? Você falou 9 anos de idade e saiu essa ideia de você mesmo. De mim. Falou, tive uma ideia, pensei num negócio, analisando ali o mercado. E rolou que a ideia. Rolou a ideia, vendi muita pipa. Olha isso. Bicicletinha com 9 anos de idade, com o meu suor do meu trabalho. Que legal, cara, que legal. E aí, nesse sentido, você não passou por muitas dúvidas quando você descobriu isso logo cedo. Você acredita que isso foi também ganhando força dentro de você? Eu acho que o que ajudou muito, eu acho que a criação ajuda muito.
As pessoas que estão porque você não tinha essa autonomia, nem sabia o que era. Exatamente. Não, eu acho que as pessoas que nos mentoram, né, nossa família, as pessoas que estão ao nosso lado, ajudam muito. Então a minha mãe, ela falava assim, você quer fazer um sol azul? Fica à vontade, a criatividade é sua, vá lá e faça. E meu pai falava o seguinte, você quer vender bauru? Tem o melhor bauru do mundo. Seja o melhor, busque o melhor. Então acho que esse apoio que a minha família me deu, eu acho que foi me ajudando. E as pessoas que eu acabei caindo no meio do caminho, o meu tio, os meus chefes, me ajudaram muito. Porque eles não eram pessoas que, não vou segurar o meu conhecimento, não vou passar para ele, não vou fazer isso. Todos os meus chefes me ajudaram muito, me ensinaram muito. Então acho que isso ajuda muito. E aí você começa a entender que errar você vai errar. Errar faz parte do jogo. Só que você vai errar e quando você acertar esse erro, você já não vai errar novamente na mesma coisa. Então você perde um pouco esse medo. Então você tem a consciência de que tudo é um processo. Então esse processo ele é importante para você evoluir, crescer e poder passar por todas as coisas. Eu falo, o cemitério ele é cheio de sonhos que as pessoas não colocam para frente. Um dos lugares mais ricos do mundo, né? E eu falo, todas as vontades que eu tive, minha mãe falava, você quer fazer? Vai lá, faz. Então, eu brinco até com a minha esposa, que eu toquei em banda de forró, tudo que eu queria fazer, minha mãe falava, vai lá, tenta fazer. E não dava certo, eu falava, mãe, não deu certo. Ela falava assim, você tentou? Tentei, então tá bom. Então, isso ajudou muito. Então, isso ajudou muito. Eu acho que nas minhas decisões ficaram mais fáceis, porque eu falo, não, realmente, se eu não tentar, como é que eu vou saber se deu certo? E se der errado, eu aprendi. A gente nunca perde, né? Então, acho que esse é o caminho, o processo. Nossa, muito legal mesmo, Júnior. Você falou algumas coisas que depois eu vou retomar isso daí. E também falando de você, Caco, você falou sobre ali nos anos 2000. Então, na verdade, a transportadora, no caso, o projeto de empreender, ou você já teve outros negócios, ou isso já aconteceu um pouquinho mais tarde? Como é que foi com você, assim? Como eu falei, de forma muito natural na minha vida. Eu nunca premeditei, né? Eu nunca fui um cara assim que falei, eu quero ter uma transportadora. Entendi. Eu cheguei aqui em São Paulo, vim do Nordeste, né? Família muito humilde. E quando eu cheguei aqui, no meado ali pro final de 96, eu fui morar com um tio, né? Que as expectativas eram sempre pequenas, assim. Ele trabalhava numa empresa, né? Muito limitado, né? Não tinha formação nenhuma, né? Mas sempre pessoas muito honestas, tal. Talvez isso tenha me ajudado. Talvez não, com certeza isso me ajudou bastante. Aí eu fui morar com esse meu tio e eu sempre tive, assim, como o Júnior falou, tudo que eu fiz, né? Tudo que eu iria fazer, eu tinha que fazer com muita vontade, com muita, sabe, determinação. Eu sempre fui assim, eu sempre prezei muito por isso. Então eu comecei, né, logo eu arrumei um emprego, né, um emprego de ajudante de motorista de caminhão. E isso bem cedo já? Isso bem cedo, ali no finalzinho de 96 para 97. Eu tinha apenas 18 anos. Aí eu tinha que me virar, porque eu estava morando na casa de parentes, né, eu morava de favor ali, precisava ajudar também, né, pagava aluguel e tudo mais. E aí eu tinha que me virar de qualquer forma, né? E o Senhor colocou um anjo na minha vida, que foi um rapaz, nunca me esqueço disso, né? A gente nunca esquece os primeiros, né? Um rapaz por nome de Antônio, um senhor, aqueles português meio firme ali, né? E ele gostava muito de mim, ele viu em mim, assim, a vontade de trabalhar, né? Que eu tinha demais. Sim. E logo ele foi me ofertando outras coisas, de ajudante eu passei a ser motorista do caminhão dele, né? Aí quando não tinha o trabalho, a gente ia trabalhar de ajudante de pedreiro, que ele tinha várias casas de aluguel, então sempre estava mexendo ali. E eu sempre estava ali junto, né? E dali eu passei a trabalhar numa outra empresa, numa empresa que até nem existe mais, essa empresa foi vendida para um grupo na área de laticínios, chamava Bela Vista, essa empresa. Fazia doce ali no Canindé. E para você ter uma ideia, lá eles tinham uma política de que você entrava, né, como ajudante geral, e aí logo em seguida, depois de 2, 3 meses, você pegava uma primeira promoção.
Depois de 3 meses você pegava uma segunda e até um ano você tinha uma terceira promoção que já saía de ajudante e passava a ser um operador de máquina, né? E durante os primeiros 3 meses eu peguei essas 3 promoções. Tinha um cara, um cara que era o chefe ali do setor, e ele falou para mim, olha, cara, eu vi em você muita vontade, sabe? E tinha uma área, assim, curioso que tinha uma área que eles faziam um bolinho, desses bolinhos tipo Ana Maria, Sim. E tava muita contaminação nesse bolinho. E era um setor que eles estavam apostando muito, investiu muito caro a empresa, e estava dando muita contaminação, não acertava de jeito nenhum, trocava outro, e muita contaminação. E durante esses 3 meses, eu não sei como que eu consegui fazer isso, mas o fato é que acabou, assim, diminuiu bastante essa contaminação e eu consegui pegar essas 3 promoções. Olha isso. Pena que a empresa já vinha ruim, né? Estava passando por um momento difícil e não foi adiante, depois eu saí. E aí eu passei a trabalhar de ajudante de caminhão em uma transportadora. Logo eu virei motorista e aí surgiu a oportunidade, isso no finalzinho de 99 para 2000. Surgiu uma oportunidade, né? Tem um amigo nosso, um primo meu, né? Inclusive, ele era primo da minha esposa na época. E aí esse cara foi assim, eu quero até mencionar, sabe, essa pessoa aqui, o Celso, esse cara foi assim, um cara que me ajudou demais, cara. Eu sou grato pela sua vida, Celso, você deve estar vendo aí. Ele deve ver esse podcast depois e eu sou grato pela vida dele, um cara que me ajudou muito, que legal, sabe? Que legal. Um cara que falou assim, não, cara, você não pode ficar trabalhando de ajudante aí não, de motorista, né? Vamos lá, eu vou te ajudar, né? Sai dessa empresa aí, né? Tenta pegar a sua rescisão, eu te ajudo a comprar um caminhãozinho e tal. E aconteceu, né? Aconteceu, eu comprei esse caminhãozinho, assim, eu não tinha, acho que eu tinha 10% do valor do caminhão. E ele foi lá, colocou o restante, falou... Pra você já era uma vitória, uma coisa... Cara, pra mim foi assim, poxa, eu tenho um caminhão agora, né, tal. E aí ele foi ali me ajudando, tal, né, ele sempre teve muitos contatos, um cara, né, muito gente boa, cara, esse cara é um ser humano incrível. E aí ele começou me ajudando, tal, com o tempo ali eu consegui pagar esse caminhão, todo o caminhão pra ele, e consegui entrar em uma empresa. Assim, comecei a trabalhar nessa empresa. Essa empresa, eles começaram a atuar no ramo de marketing promocional. Assim, era muito novo, né? Isso na época, foi ali no comecinho de 2000 para 2001. Tava forte, o mercado estava bem aquecido em marketing promocional. Cara, pra você ter uma ideia, né? Não cabe eu falar o nome da empresa aqui, mas assim... Cara, assim, os valores saíram, assim, muito bom, cara, que eles cobravam, assim, muito bom. Entendi. Esse cara, ele trabalhava com 3 empresas, assim, empresas muito grandes que existem até hoje, empresas, assim, boas mesmo, e ele eram os 3 clientes dele, cara, assim, e ele conseguia ia muito bem. Só que chegou uma hora, um determinado tempo, que ele falou, olha, gente, não tem mais como... aí já tinha eu e mais uns 4 ou 5, né? Agregados ali, que tinham um caminhãozinho. E ele falou, olha, não tem mais como manter vocês dessa forma. Vocês trabalham aqui como autônomos, vocês não têm nota, vocês não... né, era um agregado comum, que tinha um caminhão e fazia os fretes lá. E a empresa cresceu e eu preciso que vocês se organizem né, ou vocês abrem uma empresa ou vocês... de alguma forma, vai precisar da nota fiscal aqui. Enfim, nos reunimos ali, uns 4 ou 5, né, que tinham os caminhões, e todos falaram, não vou fazer isso, cara, não dá, outro não dá, tal. E esse cara, mais uma vez, o Celso, que era meu primo, e tudo que eu fazia, eu compartilhava com ele, as coisas, né, sempre compartilhei, ele sempre me ajudou muito. E aí ele falou, Caco, não, cara, é nossa oportunidade. Vamos fazer assim, ó. Ele era contador já na época, né? Ele é contador até hoje. E ele falou, olha, eu tenho uma empresa lá, cara, que está parada há alguns dias, né? Algum tempo. Vamos pegar essa empresa, não é do segmento, mas eu vou transformar, né? Isso, mudar o KNAI da empresa lá, tá, né? E aí a gente vai trabalhar lá, cara. Eu dou nota para você. Tá bom, beleza. Aí nisso o pessoal que estava ali, né? Já passaram a trabalhar para nós. Sim. Né? E com isso, sabe, a história é longa, cara, uma história assim, Deus foi muito bom na minha vida, em todo o tempo. E eu não percebia isso da forma que eu percebo hoje, sabe? E aí,
as coisas iam acontecendo, cara. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, como Deus foi bom comigo. Porque não teve, sabe, não teve aquele negócio, não, porque eu vou fazer, eu parar e falar assim, não. Aquela ambição, aquele... nunca teve. Eu falo isso para minha esposa sempre, né? Falo, as coisas aconteceram de forma tão natural na minha vida. E aí foi acontecendo. Aí depois passamos a dar notas, o pessoal trabalhou para nós, eu comprei o segundo caminhãozinho, depois veio o terceiro caminhãozinho, depois eu tive uma oportunidade de entrar numa empresa muito bacana, cara, a qual a gente já presta serviço há 11 anos. Né? Essa empresa é Camis, ali de motores. Sim. É uma empresa séria, né? Uma empresa grande, uma empresa séria. E aí o que me fez, assim, eu vejo que o que fez com que eu me destacasse assim, no mercado, isso é isso que eu posso dizer, foi o fato de sempre agarrar muito forte as oportunidades. Foram poucas, muito poucas. Legal. Né? Sim, mas eu sempre peguei com muita força, cara. Falei, não, isso daqui, cara, eu não posso vacilar, porque o mercado é competitivo demais e até hoje, né, eu trabalho assim, né, sempre com muita seriedade. E deu certo, cara, deu muito certo. Perceber elas e agarrar elas. E agarrar com muita força, né? E eu, hoje, né, eu passo isso para meus filhos, as pessoas que trabalham comigo lá na empresa, né? Eu tô sempre atento a tudo, né, cara? Sim. E aí eu falo, olha, isso Você percebeu que seu olhar também foi desenvolvido em relação a isso dentro dessa trajetória? Você ficou mais ligado, você percebe que seu nível de atenção aumentou por causa dessas oportunidades que chegaram até você? Sim, eu vejo isso até hoje, né? O mercado hoje ele é muito competitivo. Treinou o seu olhar, né? Exatamente, em todas as áreas, né? Todas as áreas. Não existe mais... não existe mais exclusividade, cara. É difícil, né, Júnior? Muito difícil. Até antigamente o pessoal falava assim, não, o cara tá procurando preço, não qualidade. Não, hoje a qualidade é obrigatória. Sim. Antigamente o cara falava, não, o cara quer preço, ainda mais para você na área de marketing, né? Exato. A qualidade era obrigatória. Sim, sim. Então, o preço que o cara tá brigando, então a gente tá no mercado competitivo, tem muita gente no mercado. Sim. Eu até falo, o cara fala, vou inventar um negócio novo. Não tem como inventar um negócio novo. Hoje é muito difícil você inventar um negócio novo. Você aperfeiçoa isso? Exatamente. Então Entendi. você tem que realmente ser muito dedicado àquilo que você faz. Você tem que ser disciplinado naquilo que você faz. Que legal. Dicas muito importantes. É como você falou, Caco. A gente quando às vezes pega um cliente, ele fala assim, a gente recebe muito trauma. Que o cara fala, eu tinha um cara que me atendia, nossa, isso aqui. Por quê? Porque as pessoas, um grupo ainda que está entrando no mercado, não entende a importância do atendimento e a qualidade no que você entrega. É o que você falou, na vontade daquilo que você vai fazer, como você vai fazer, como você quer entregar aquilo, né? Então, isso é muito importante. Eu falo que a gente fala muito de marketing, o estudo, como é que é o mercado. Você pode fazer o melhor estudo, contratar a melhor empresa. Sim. Se você não tiver a qualidade para entregar quando a pessoa chega na sua loja, você perdeu uma venda. E quando você perdeu uma venda, você tem que pensar que essa pessoa vai falar para uma, para duas, para três. Então, o marketing negativo ele é muito mais forte que o marketing positivo. Poucas pessoas entram numa rede social e fazem um elogio, mas muitas pessoas entram numa rede social para criticar. Olha que interessante. Tem setores que são muito mais preparados. Na verdade, os setores das empresas estão mais... abrem-se mais vagas para poder abrir para ouvir as coisas ruins, né? As negativas, que não dá certo, do que não ter um setor para falar um elogio, né? Não. Tem O saque é justamente isso, o né? saque é para isso, né? A pessoa está pegando todos os problemas que estão acontecendo. Então, por exemplo, às vezes você entra no Reclame Aqui, o pessoal fala de algumas operadoras, reclamam, mas quantos clientes ela tem? Então, as pessoas têm que avaliar qual a porcentagem de reclamação, né? Comparado ao número de clientes que ela tem. Então, assim, o cara tem 100 milhões de clientes e tem 100 reclamações por mês. Qual que é a taxa ali de reclamação? Proporção, então, né? Tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Eu acredito que... É legal dar essa dica, né? Porque muitas pessoas usam desse... Exatamente. Desse tipo então, de serviço. E a gente tem que usar isso como marketing, né? A prova social ela é muito importante. Eu falo, o papel aceita tudo. O pessoal fala, eu fiz uma campanha linda. O papel aceita tudo. Você vai lá, vai fazer, vou colocar aqui na TV, vai aparecer. Mas é a verdade. A verdade vem através dos consumidores. Eles vão falando, eles vão fazendo
levantando a tua marca. Eu até falo um pouco de comunidade aqui, pegando esse gancho, que o pessoal fala muito de rede social, né? Mas comunidade é uma coisa que fortalece muito. Então, se você pegar, por exemplo, vou falar de uma marca aqui de celular, mas a Apple. A pessoa que usa a Apple, o iPhone, ela tem aquilo que ela briga pelo iPhone. Você fala assim, eu não gosto muito do iPhone. A pessoa fala, mas por que você não gosta do iPhone? Então, a comunidade em si, dos usuários, tem um amor tão grande que o cara não precisa muito de propaganda. Você pode ver que você não vê propaganda... Cria-se uma identificação, exatamente. Acabou. Você pode ver que só você espera não a atualização. Você pode ver que você não vê muita propaganda na TV da Apple. Interessante isso, verdade. Porque a comunidade em si faz uma campanha muito forte na rede social. O cara fala, não, vem aqui, olha isso aqui, nossa, olha essa novidade. Então, qual que é o marketing da Apple que você... Comunidade. A comunidade. Tá. Fortalecer uma comunidade, tanto da Apple como da Harley Davidson. Eu acho que são os dois mais fortes hoje no mercado. E eu acho que entrou um terceiro aí, que é a Nubank. Que a Nubank, ela mostrou que não precisa fazer uma campanha. Você tem que pegar as pessoas, agregar ela para um time e o cara falar, não, eu sou Nubank, eu sou roxinho. Então ele trouxe esse valor muito forte. Você acredita que é um dos alvos, inclusive, do marketing para uma empresa? Assim, eu acho. Acho que essa é uma tendência que está... O pessoal falava de tribos, né? As antigas tribos e tal. Mas acho que hoje está sendo mais trabalhada de uma forma mais inteligente na comunidade. E porque ela tem que ouvir crítica. A crítica ela é muito importante para qualquer produto. Sim. Porque você não acerta 100%. Exatamente. Então, às vezes você está errando num ponto, a comunidade fala assim, e se isso aqui fosse? Você pode ter essa virada de chave, pode ser a virada de chave de milhões, né? Entendi. É muito importante esse caminho. Eu até falo um pouco da Apple, que eles tinham uma reclamação da bateria. Todo mundo reclamava da bateria. A comunidade falava assim, bateria. Hoje a bateria da Apple é uma das melhores. Porque eles fizeram uma atualização para melhorar a questão da comunidade que reclamava de um ponto. Então, nessa parte prática, como é que a comunidade funciona isso, assim, para uma empresa, né? É até interessante. Assim, primeiro tem que se pegar, eu falo que tem que contratar um profissional de community manager, porque ele vai ter que entender todas as dores do mercado. Ele vai ter que fazer uma avaliação do que é o produto, quem é o perfil do público, quem é esse público que ele vai começar a ouvir, e aí ele vai criando essa comunidade aos poucos. Então, quando você pega uma marca muito forte, é muito mais rápido. Coca-Cola e afins, era muito mais rápido porque ela tem uma potência de marca. Mas quando você pega uma média empresa, você tem que começar a criar através da rede social. Porque hoje as pessoas pegam muito corte, né? Do que se falam, algumas coisas que se mostram, e vai mostrando para o mercado, olha que legal. Aí você se identifica com aquilo, você começa a seguir. Aí você começa a ter uma interlocução ali, uma conversa com o seu usuário final, né? Eu falo, rede social não é para vender, é para relacionamento. Então você começa a se relacionar com essa pessoa. Aí você pega essa pessoa e fala, agora eu tenho aqui uma oportunidade para você, que é um grupo seleto que vai vir para cá, que vai ser no Telegram, vai ser em alguma outra rede, para você poder conversar comigo. Aí você vai montando essa comunidade. E essa comunidade, às vezes você tem 70 pessoas ali, que elas vendem muito mais do que você fazer um monte de anúncio. Porque esse cara vira um guardião da sua marca tão forte que ele vai chegar na rede social e falar assim, não, aquela ali não, ali é muito bom. E quando você faz uma reclamação, ele defende. Entendi. Essa pessoa da comunidade, aí você fala, mas ele é pago para isso? Não, é porque ele entende os princípios da marca, ele entende os valores da marca e ele se identifica com aquilo. E acaba trabalhando e levando melhor para... Que interessante. Bacana, muito legal, né, Cacô? E é legal essa percepção, né, esse conhecimento, esse entendimento, porque, na verdade, hoje as pessoas acabam se especializando, que eu acho isso muito correto, deve se especializar em áreas, né, específica, só que o problema é que as pessoas não pensam que o todo é importante, né? E é o que você estava falando um pouquinho antes da gente começar, dessa questão do marketing e venda junto, e vocês vendem, né, produtos, vocês estão vendendo serviço, enfim. Como é que vocês correlacionam isso, essa importância? Isso até para quem já está empreendendo ou até vai futuramente, né? Correlacionar essas áreas, assim, como é que vocês compreendem isso, né? Seja para rede social, seja para o dia a dia, né? Olha só, no meu segmento, é que assim, lógico, eu acredito muito, né? Hoje nas redes sociais, em tudo, né? O marketing é muito importante, né? Claro. Mas em cada segmento, né, é um pouco diferente. No meu segmento, cara, a importância do boca a boca, cara, ela é
é o que o Júnior está falando. Você pega um grupo de pessoas ali, que ele dá o nome de comunidade, e esse grupo te defende. Isso é maravilhoso, cara. Não tem marketing melhor que esse. Entendi. Né? E assim, o que a gente tem feito lá na empresa é procurar... a qualidade é essencial. Isso é um ponto. O pastor Fernando fala muito disso, né? Isso é o básico hoje. Né? O que você tem para oferecer? Porque minha empresa tem qualidade. Isso aí não todas precisa ter qualidade. A gente faz comida, mas quantas não fazem comida? Exatamente. Né? Então, não tem... Então, eu acho que o grande diferencial que a gente tem que buscar para que isso seja expandido, cara, é um pouco mais do que está se perdendo nas pessoas, um pouco mais de aplicar mais valores mesmo, sabe, Sá? Você precisa, não é porque você tem uma empresa e você tem um comercial que você tem que treinar esse comercial para falar coisas que de fato não vai existir, cara, né, Júnior? Não vai existir, cara. Uma propaganda de TV, isso é fácil, muito fácil, como ele falou, mas o que de fato acontece lá na sua empresa? Nada melhor do que você chamar a pessoa para perto de você e falar, olha, amigão, não preciso que você seja meu cliente hoje. Né? Você me dá a oportunidade de, aos poucos, eu ir mostrando para você a forma como eu trabalho. Sim. Né? Você já certamente já teve que usar bastante. Eu já tive experiência com legal, isso. Legal. Né? De pessoas que falam assim, não, mas eu tenho outro que me atende, né? Com essa... Né, com o mesmo valor e a qualidade dele é boa também e tal. Ok, mas fica trabalhando aqui, mas deixa que eu faça alguma coisa com você, nem que seja o mínimo possível. Eu não quero, né, nada demais. E depois as pessoas vão ver que você realmente trabalha direito, com honestidade, né, que é o que está faltando hoje nas pessoas. Honestidade, seriedade, né? E quando você falou que importante é que os jovens, né, seja instruídos, seja mais intensos, né? Que hoje falta isso, vamos combinar, sim, né? Eu vejo que falta um pouco disso. Os jovens precisam ser mais intensos, ter mais vontade para as coisas. E eu vejo que falta um pouco disso e o nosso papel é fazer com que eles entendam que não é só a propaganda. É o fazer, é o ir para cima, né? Vamos para cima. Tem um pouco mais a fazer, então, o ir além, né? O ir além, exatamente. Né? Procurar entender, em primeiro ponto, é procurar entender, ser bom no que você faz. Sim. Né? Você precisa ser bom. Mas ninguém aprende do dia para a noite, né, cara? Não aprende. Quando você entra, eu tenho um exemplo de um menino que trabalha lá com a gente, daqui da comunidade, um menino de ouro, cara. Trabalha, já está uns 3, 4 anos lá com a gente. E aí, no começo, ele não sabia trabalhar com transporte, não era a área dele, ele nunca tinha feito aquilo. E assim, naturalmente, no dia a dia, o transporte, quando é muito dinâmico, a gente quer cobrar um pouco mais da pessoa. Não, às vezes a pessoa precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais, sabe? Mas com o tempo, ele foi se desenvolvendo, e hoje, cara, ele, tá voando. Entendi. A gente tem apostado muito nele e acho que falta isso também, um pouco de você precisa dar credibilidade. Credibilidade. Isso o cliente, partindo do cliente, né? Porque lógico que você tem alguém que fornece alguma coisa para você lá, né? O seu negócio, alguém fornece alguma coisa para você. E você precisa dar credibilidade para essa pessoa. Sim. Né? Sempre ali, né? Ela falou assim, ela acerta, ela falou, errou uma vez, tudo bem, pode acontecer, mas aí erra de novo, aí você perde a confiança, né? Mas a credibilidade ela vai se acumulando também. Exatamente. Né? Até aquilo que a gente pode esquecer, as pessoas podem esquecer aquilo que a gente fala, mas elas não se esquecem como que elas sentiram, como elas foram tratadas, né? Elas sabem disso, né? E tem muito a ver com essa correlação com quem está buscando, né? As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Isso é uma coisa que eu trago da minha família que foi muito interessante, que meu avô falava o seguinte para mim. Ele falava, o seu ativo mais forte é o teu nome profissional. Então as pessoas não dão mais valor a isso. O jovem está aqui, ficou 2 semanas. Nossa, isso é muito importante. Estou aqui 2 semanas, não gostei do meu chefe, vou sair, vou para cá. Mas e você está mostrando quem você é? Está mostrando a qualidade que você tem? Está mostrando o quanto vontade você tem de fazer? Eu sempre falo o seguinte, o mercado precisa de pessoas que querem fazer o que mais, né? Quero fazer a mais. Eu não quero entregar. Se você foi convidado, contratei você para fazer isso, você só faz aquilo, tem um momento que você vai ser dispensável para a minha empresa. Porque eu vou olhar e falar, acho que
preciso mais que a pessoa faça aquilo. Alguém vai fazer melhor, né? Alguém vai fazer melhor. Então você tem que se dedicar ao ponto daquilo parecer muito fácil. Que eu falo o seguinte, quando a pessoa fala assim, nossa, mas você faz isso tão fácil, é porque é muito boa. A pessoa é muito boa. Se é muito fácil fazer... Então o complexo que parece simples é que a pessoa é muito boa. Ela é excelente. Exatamente. Né? Quando você pega uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma designer que eu acho ela sensacional. E quando ela faz, parece que é muito fácil. Porque ela é muito boa. Sim. Então, esse é o ponto. Se você... Só que ela se dedicou, foi buscar, fez curso, conheceu, foi buscar referência. Então, às vezes, você pega lá, passa alguma coisa para alguém. Que legal isso. Uma arte para uma pessoa, ela fala assim, tá aqui. Só que a gente é experiente. Aí você fala, já vi isso aqui no Free Pick, já vi isso aqui no Shutterstock. Ela só mudou a frase. Então, qual criatividade você usou? Aonde você aplicou a sua criatividade? Sim. Onde você exercitou a sua criatividade? Sim. Então, eu acho que os jovens, assim, eles precisam entender que existe um processo muito grande para chegar a diretor. Porque o jovem ele entra na empresa hoje e ele fala, não, eu tenho inteligência, fiz faculdade aqui, eu quero ser diretor. Mas e pôr a mão na massa? Exatamente. Porque a faculdade, o colégio são importantes, mas a mão na massa, ela é o que te dá a experiência. Ela te dá ali o conhecimento. Eu, quando fiz faculdade, eu já trabalhava em agência. Eu lembro que um professor meu chegou e falou assim, muito interessante isso aqui, é só o que você trouxe para mim. Eu falei, não, legal, tal. Acabou a aula, ele falou assim, você não consegue montar meu plano de aula desse ano? Porque eu gostei do que você falou. Nossa, olha. Por quê? Porque eu tinha uma experiência. Eu não tinha a didática para dar uma aula, mas eu tinha experiência de mercado. Eu trabalhava no mercado promocional. Então, a vivência ali era muito grande. O que você falou é dinâmico. Eu peguei campanha do bichinho da Parmalat para coordenar. Então, o bichinho da Parmalat acabava todo dia. Você participou desse? Participei ativamente ali. Então, isso faz você... E revolucionou o mercado. Sim, isso, totalmente. Né? Totalmente. E faz você ficar dinâmico. Faz você entender que eu não posso saber só colocar o pinguinho no i. Eu tenho que pôr o pinguinho no i. Às vezes eu tenho que escrever uma frase inteira. E você tem que ter agilidade, como você falou. E o jovem tem que ter isso. E tem que entender que, às vezes, uma bronca de um chefe não é pro lado ruim. Que ele sai, fica bravo e fala, não, que esse chefe me humilhou, que não sei o que lá. É que o chefe quer o melhor dele. Exatamente. Você quer extrair o melhor dele. Você falou do agradecimento, eu tenho um agradecimento da pessoa que me introduziu mesmo, assim, me ensinou mesmo, que foi quem criou a campanha da Parmalat, que foi o Afonso Luciano Duran, falecido, infelizmente, mas ele me ensinou muito. E ele só brigava comigo. E eu chegava em casa e falava pro meu pai... Você tinha quantos anos ali, né? Eu tinha uns 18. Aí eu chegava pro meu pai e falava pro meu pai, cadê sua briga comigo? Aí ele falou, porque ele quer seu bem. Ele quer seu bem. E aí, quando eu fui convidado para... Você mudou essas leis, a forma de enxergar. Exatamente. Quando eu fui convidado para trabalhar em outra agência, cheguei para ele e falei, Duran, a gente não tá dando, tal, você tem brigado muito comigo, tô indo para outra agência. Aí ele falou assim, sempre briguei porque sempre te amei. Olha legal, isso. Cara. Aí eu falei, caramba, até me arrepia, porque assim, aprendi muito com ele. As pessoas elas não enxergam, e isso é um ponto muito importante, né? Você enxergar que você ser confrontado, isso não é para te desestimular, mas é porque alguém quer te lapidar, quer te ajudar. Que você sabe que do seu potencial, sabe que você pode dar o melhor ali. É igual um atleta. Você acha que o técnico tá ali gritando com ele por quê? Porque não gosta dele? O cara quer ser o Messi ou o Neymar, mas ele sabe que o primeiro chute que foi para fora lá não quer ser criticado. Aí não vai acertar, né? Não vai acertar a forma. Isso é muito legal. Como que vocês enxergam, então, vocês estavam falando dos jovens, hoje vocês percebem isso, né? A necessidade hoje, pelo menos tenho percebido, falando de juventude também, mas quem também, outras pessoas estão transicionando depois da vida adulta também, né? De mercado. E vocês também têm essa percepção. Sim. Hoje eu vejo muitos jovens... E aí eu queria entender assim, alguns dos motivos que vocês já, talvez ali com a carreira, vocês conseguiram enxergar isso. Jovens querem empreender, eles querem empreender mais, né? Querem começar algo, querem ter o seu negócio. Alguns motivos também têm a ver com essa questão. Não quero ficar numa empresa, não consigo receber ordem, para mim é difícil. Tem um pouco a ver, ou se acredita que isso é muito mais positivo, né? Nessa questão de conseguir construir aí, enfim, uma visão, né? Empreendedora, enfim, de negócio, um modelo. Porque nem todo mundo vai conseguir ser só chefe, né? Sim. Alguém vai...
tá ali também para poder fazer e construir como equipe. Mas você percebe que hoje tem um interesse maior por isso do que há algum tempo atrás. Eu creio, assim, ó, eu creio que tem um ponto muito importante aí. Eu acho que a internet veio para mostrar algumas coisas para o jovem que antes a gente não tinha. A gente tinha o jornal, a gente tinha o nosso pai que falava, você tem que ser CLT, você tem que estar ali, você tem que passar em concurso. Eu lembro da época do concurso. Sim. E não, que ali você vai ter... Arrumar um emprego, né? Arrumar um emprego, a garantia. E hoje a internet ela mostrou que você pode ganhar dinheiro sendo dono do seu próprio negócio. Você pode investir e acreditar, fazendo um curso, infoprodutor, virar social media. Você pode alugar um caminhãozinho. O pessoal fala do Uber. O Uber é um empreendedor. Sim. O Uber é um empreendedor. Sim. Ele tem que locar um carro, ele tem que fazer os custos dele. Ele é um empreendedor. Eu tenho autonomia, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que saiu do emprego dele e falou, eu ganho o dobro do que eu ganho trabalhando como CLT, sendo Uber. E trabalho das 5 da manhã ao meio-dia. O resto eu vivo com meu filho. Então, ele fez esse planejamento. Exatamente. Conseguiu... Então, hoje Legal. o jovem, por ter a internet, ter uma pesquisa, antigamente eu acho que todos nós pesquisávamos na Delta, na Barça. Hoje você vai no Google... Era mais limitado, né? Era mais limitado. Então hoje você conseguiu abrir essa visão. Legal. Para o jovem. Então o jovem... Só que por um outro lado, acho que trouxe uma ansiedade para o jovem. Porque na internet hoje tudo se vende. Arrasta para cima e fica milionário. Que é o que o pessoal faz. É isso aí. Acho que agora entra como os perigos também desse... Que são os perigos. Então o cara vai lá, aluga um carro. Pô, aluguei uma Porsche Cayenne, parei na frente de uma casa que eu aluguei por um dia, que hoje tem muita gente que loca a casa por um dia. E ele fala, quer ficar milionário igual eu? Arrasta para cima que eu vou fazer um curso. Quem vai ficar milionário é só ele mesmo, porque ele vai vender o curso e você que vai fazer o curso não vai ter esse conhecimento para isso. E isso eu acho que trouxe uma ansiedade para o jovem. Então, acho que ele tem que voltar um passo atrás e entender o processo. Que tem como ganhar dinheiro, tem como você sobreviver, mas você não vai ficar milionário da noite para o dia. Então, tem um curso lá que o cara fala, você vai ganhar mais de R$1 milhão e afins, não sei o que lá. Teve mais de 50 mil pessoas que fizeram o curso dele. E realmente algumas pessoas atingiram essa meta que ele falou. Foram 50 e poucas pessoas. Então, peraí. Eu tenho 1% das pessoas que alcançou. Será que eu vou fazer parte desse 1%? Mas eu posso viver disso. Então, por exemplo, você pega hoje um cara, um diretor de arte numa agência, ganha R$2.500. Se ele trabalhar freelancer, ele ganha R$4, R$5 mil. E aí ele tem que entender e saber gerenciar a vida dele. Ele tem que entender que ele pode ter 13º, 14º aposentadoria, desde que ele saiba como gerenciar essa finança. Então, pegando até um link do que você falou, não pode ter uma visão restrita. Eu tenho que saber sobre financeiro, eu tenho que saber sobre contabilidade. Muito bom. A partir do momento que eu estou emitindo uma nota, eu tenho que saber sobre contabilidade. Eu tenho que saber sobre investimento. Sim. Porque eu vou investir meu dinheiro para o meu futuro. Eu tenho que saber vender. Então, isso é muito importante. O pessoal fala, mas eu não sei vender. Então, você não pode ser empreendedor sozinho. Você tem que ter alguém para te ajudar a vender. Sim. Então, todo esse processo ele é muito importante. Porque uma empresa vive de vendas. Exatamente. Ninguém... montei uma empresa. Alguém compra de você? Não. Mas eu tenho uma empresa. Sim. Aqui, vai até quando, né? Exatamente. Então, esse é o ponto importante que o jovem tem que entender. Não, eu quero ter aquilo, então eu vou me dedicar àquilo, vou ter disciplina naquilo. E cada degrau que ele alcançar, ele vai ter uma visão maior e fala, quero continuar ou quero parar. Não, eu sou ambicioso, quero continuar. Porque quanto maior você cresce, mais responsabilidade você tem. Enquanto você está sozinho, é você. Agora, quando você coloca funcionários e vidas, você tem vidas e famílias na sua mão. A responsabilidade aumenta. Então, são os passos que você tem que entender aonde você quer chegar. Tem pessoas que não querem empreender, que são pessoas que têm mais um perfil conservador, mas quando elas são picadas pelo bichinho e falam assim, opa, eu não vou ganhar R$1.000 e vou ser descontado X e eu posso ganhar mais, ela vai buscar. Então, até um dado legal é o número de abertura de MEI de 2021. Foram 210 mil MEIs abertos. Acredito que a pandemia ela exponenciou isso. Tem um pouco a ver... eu creio que sim. Reflete, né? Também, mas... Porque assim, as pessoas, muita gente acabou sendo demitido, outras pessoas que tiveram de remanejar, né? Enfim, quais são esses fatores? Para mim, a pandemia trouxe um ensinamento muito bom.
primeiro que o brasileiro consegue se reinventar. Legal. Isso é muito importante. E eu acho que as pessoas começaram a empreender da melhor forma possível. Sair da zona de conforto. Saiu né? da zona de conforto. Legal, aquele Verdade, empurrãozinho, né? Crescimento de bolo de pote, Verdade. crescimento de salgado. A pessoa tem a mão cheia para fazer um bolo. Não, eu faço bolo para meu amigo, porque faz para vender, vai ganhar dinheiro. Vai fazer o seu produto. Você ama fazer isso? Amo, vai fazer. Sim. Vai se dedicar. Então as pessoas descobriram isso, que falavam assim, eu estou em casa, Tem uma renda extra tem aí, uma né? renda extra que eu dá consigo pra fazer. um negócio. Hoje você tem o iFood, que você não precisa ter mais um motoboy para entregar. Você vai lá, cadastra no iFood e vai fazer. Então eu acho que a pandemia ela trouxe o lado que as pessoas entenderam mais esse processo. A internet trouxe um pouco isso. E o jovem está com mais ganância, eu acho. Assim, ele está mais ganancioso. Só que ele não entendeu ainda que ele tem alguns deveres para chegar nesse processo. Talvez alguns acabam se frustrando por causa disso, né? Exato. E é interessante vocês observarem, tanto para a empresa a qual vocês gerem, como também, como vocês também passaram por esse processo. E a importância que você falou da autogestão. Porque você falou desse funcionário, né? Sim. Esse jovem que ele mostrou ali sangue nos olhos, né? Verdade. Você consegue entregar mais para alguém que tem esse tipo de atitude, não é, Caco? Sim, uma certa ganância, uma boa ganância, né? Aham. Você precisa ver isso nas pessoas. E é o que falta nos jovens. Eles não têm ganância, né? Não têm vontade de crescer. Parece que tá tudo muito cômodo. A internet, ela veio para revolucionar. Né? Isso é muito bom, né? O que a gente pode extrair de bom da internet, né? Ampliou, né? Mas em contrapartida, eu vejo que se tornou muito... São muitas enganações, que isso tem invadido a mente do jovem, né? Sim. Eles se perdem ali, não conseguem focar. Essa é a verdade, né? Então, é muito comum você ver nas pessoas hoje, nos jovens de hoje, ele não tem a certeza da faculdade que ele quer fazer. Ele começa um curso, começa outro, para. Entendeu? Não tem foco, não tem determinação. O estágio de pegar pesado ali, na prática, não existe mais. Né? Então, é isso que está faltando. De você, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade de logística. Poxa vida, eu vou entrar ali numa empresa, né? Hoje a gente tem oportunidade aí para menor aprendiz, né? Porque é uma bênção isso, cara. Né? Mas a facilidade das coisas, talvez isso tenha retardado um pouco da pessoa, do jovem, dele amadurecer. Ele demora demais. Quanto mais assim a facilidade, as coisas chegando mais fácil, mais difícil para o cara conseguir criar uma resiliência, exatamente, uma expertise, uma maturidade. Uma maturidade. Não se cria raízes mais, cara. Né? Hoje eu tô aqui no emprego, amanhã eu tô ali, e são áreas muito diferentes. Isso atrapalha demais a vida do ser humano, do jovem. Certamente, por exemplo, para sua área lá atrás, com a internet do jeito que está hoje, um monte de coisa, não o que seria, porque de repente vai de perfil para perfil, né? Sim. Júnior, também isso. Sim. Mas certamente você cria uma série de dúvidas maiores, né? Do que você fala, tem um negócio aqui que veio para mim, eu não posso largar. Cara, pra ser sincero, eu não olhava. Você nem olhava. Também no começo, eu não tava nem aí pra internet, cara. Meu negócio era ali, eu tinha que fazer aquilo dali, eu agarrei aquilo dali. Tava no começo, né, daquela era ali no começo da internet. A internet começou ali, a OL ali, no 1996. Do bug do milênio, lembra? Que você tinha que pegar à noite escondido do pai e ficar no telefone. Aquela escada, você ficava ali. Então hoje tudo é muito fácil, cara. Tudo é muito fácil. Isso tem atrapalhado, né? Eu acho que tem que implantar de forma assim, mais forte, rigorosa, né? Assim, que eu posso dizer, na vida do jovem é isso. Meu irmão, você precisa, filho, filha, sei lá quem for, um amigo, né? Você precisa criar raízes, cara. O que você de fato quer? Né? Porque são muitas opções, tem muita coisa aí. É como ele falou, o Júnior falou uma coisa pra cima muito, que você fica milionário. Não, e outra, assim, exponenciou, né? Exatamente. Muitas enganações, né? Moleque. Eu tenho uma filha de 6 anos, né? E eu tento, de alguma forma, educar ela para esse mundo. É muito difícil. Difícil. É muito difícil. E eu vejo assim, eu falo muito com um jovem, entre 14 e 16, pego alguns 17 para conversar, e eu vejo que tem o lado dele do medo, porque como eles verem as pessoas ali
Ah, esse cara é milionário. Você viu? Nossa, o Whindersson Nunes. Nossa, não sei quem. Entendi. Será que eu vou conseguir alguma coisa? Como será que eu vou conseguir? Como será que eu vou conseguir? Seja você. Primeiro ponto. Seja você. Aquilo que você quer, estude. Eu tenho 43 anos. E na pandemia, eu falei para minha esposa, eu vou me dedicar a aprender muito sobre marketing digital. Eu fiz mais de 50 cursos em casa. Porque eu queria realmente aprender. Para poder ter o domínio. Então, é o que eu falo. Quer fazer? Aprenda. Disciplina. Busque aquilo que você quer. É o que você falou. Tenha determinação. Eu vou entrar aqui para fazer de graça. Eu vou entrar nessa empresa para fazer de graça. Para entender qual que é o processo e quais são as dores. O meu chefe falou um negócio. Não, já quer começar na janelinha. Exato. Ali, né? Vou refletir e entender o que ele me apontou. Quais são esses processos que eu tenho que aprender para chegar lá na frente e realmente ser alguém. Eu vejo o jovem com problema de ansiedade hoje, que é muito grave, assim, eu vejo uma coisa muito forte por causa disso. Eu acho que assim, é difícil para um pai, às vezes, mostrar para ele esse caminho, porque às vezes o pai também não conhece, porque viveu de outra forma naquele mundo, não, vou ser CLT, vou acordar, vou sair, vou trabalhar. E até ontem eu estava conversando com o primo, ele falou assim, nossa, vai fazer 6 meses que eu não vejo meu filho porque eu estou viajando a trabalho. Eu falei, nossa, eu consigo, eu não tenho essa possibilidade, eu mudei o meu ramo por causa disso. Então eu acho que... Poder ter mais tempo de qualidade. Qualidade, eu acho que assim, o jovem tem que perder o medo e entender que cada um tem o seu processo, cada um é cada um. E lógico, uns vão se dar melhor que o outro, mas se você fizer bem feito, qualquer coisa que você fizer bem feito, que legal. Seu caso, meu caso, se você fizer bem feito, agarrar a oportunidade, não tem como dar errado. Eu falar, a pessoa fala, não, pode dar errado. Por que pode dar errado? Sim. Você se dedicou, está lá dedicado, fazendo, acompanhando, estudando, buscando o melhor, trazendo a verdade, valores, que eu falo, as pessoas não têm valores hoje. Às vezes a pessoa quer um passar por cima do outro para poder se dar melhor em dinheiro, essas coisas. E eu falo, graças a Deus, meu avô me ensinou muito, ele falava, fio do bigode, filho. Sim. Fio do bigode. Sim. Exatamente. Não, então, essas são dicas preciosíssimas. Tá? Exatamente. Então, muito bom. Agora, a partir do momento que você falar, eu vou fazer, eu vou acompanhar, eu vou ali, faça. É isso mesmo. Se dedique. E faça com amor. Essa disciplina, né? Disciplina. Eu até ia perguntar para vocês, que tem a ver já com essa resposta que você está dando, se quiserem agregar, enfim. O empreender também, ele tem é algo também muito inato, né? Também vem muito do perfil da pessoa. Porque assim, eu tenho um tio, né? Saudosa memória, tinha um tio. E ele, assim, realmente não teve uma escolaridade, mas ele, assim, aonde tocou as coisas, assim, cresceu muito. Então, tinha fazenda, tinha lojas, tinha muita coisa, assim. Né? E você vê que, assim, ele não se apegava a coisas, assim, mas a visão dele era incrível em relação ao empreendedorismo. Tanto que, assim, por exemplo, ele tinha um celular ainda, agora, até pouco tempo, do abre e fecha. E ainda colado com o Durex. Ele era um cara assim, muito simples, mas ao mesmo tempo assim, milionário, entendeu? É interessante porque a escola de vida dele foi diferente dessa coisa da avareza, essa coisa dessa ambição de quero ficar milionário só para ter dinheiro, para poder usufruir. Então assim, como é que vocês enxergam isso também? Para quem... É importante ter esse feeling, né? Esse feeling, mas de repente nem todo mundo, eu não sei se precisa ter esse feeling ou tem pessoas que acabam adquirindo isso se elas buscam o conhecimento. Como que vocês enxergam isso? Eu vejo que é necessário, sim. O feeling é necessário. Esse negócio do que o Júnior falou, de que no fio do bigode, aquilo, trazer isso é importantíssimo, né? Eu tive isso também dos meus pais. O meu pai, eu ainda falava isso ontem em casa. Meu pai foi um cara que ele inúmeras vezes falava para nós somos em 3 só, né? Nordestinos com 3 filhos é difícil, né? É muito raro. E meu pai foi aquele cara que ele falava assim, olha, filhos, se amanhã o pai de vocês faltar e vier alguém falar aqui que eu estou devendo algo, vocês não pagam, porque não é verdade.
Entendeu? Um cara que por onde eu sou suspeito de falar, era filho, poxa, mas falar mal do seu pai pra você, pô. Né? Mas o meu pai era aquele cara, sabe, que eu ouvia falar bem dele por todo lugar. Você é filho de Orlando? Nossa, cara, seu pai é um cabra-homem, velho. Que legal isso. Isso faz toda a diferença. Sempre ouvi do meu pai também isso. Né? Isso é maravilhoso, cara. Então, é importante isso. É importante você trazer isso com você e você... Poxa, na hora de fechar um negócio, peraí. A minha integridade está em jogo aqui. Primeiro sou eu, depois a minha empresa. Né? Coincidentemente, o nome da empresa é Caco Transportes. Poxa, qualquer coisa, fala com Caco. Então, o nome é associado a mim. Então, isso eu trago com muita, sabe, assim, com muita seriedade mesmo. E eu procuro passar isso para as pessoas. Faça com seriedade. E esse negócio do fio do bigode, da palavra, cara, isso faz toda a diferença. Se preocupe com o que os outros vão falar de você. Você precisa se preocupar. Sim. Você não pode simplesmente falar, meu, vamos dar um jeito. Esse negócio do jeito é complicado, não vai para frente. Vamos dar um jeitinho, aqui dá um jeitinho. Cara, faça bem feito. Antes de eu entrar aqui, eu falava com bastante gente lá na empresa, falou, olha, eu vou ficar um tempo fora do celular, vocês, pelo amor de Deus, façam direito. Os meus filhos isso o tempo todo é um valor, né? O tempo todo. Você procura transmitir. O tempo todo. É um valor importante para a gente, né? Eu acho que você falou um ponto que é valorizar realmente o seu legado. O meu legado, exatamente. O que você vai deixar de legado para a sua vida? Como que as pessoas vão falar de você quando você não estiver? Não tem preço, por exemplo, ó, a gente atende, um exemplo prático, assim, que é para ser dessa forma, todas as empresas deveriam pensar dessa forma. A gente, hoje, eu falei aqui no início, é muito competitivo, tudo é muito competitivo. E no transporte não é diferente. Cara, às vezes tem cliente que troca por 50 centavos. Paciência, você precisa entender o quê? Imagino. Eu não vou abrir mão porque eu sei o quanto isso me custa e eu sei da seriedade que eu tenho. Sim. Você precisa entrar num risco de perder. Exatamente. Quando você é constante nisso, você não abre mão, né? Uma flexibilidade em valores, essa coisa vai existir. Você precisa, né? Vai acontecer negociação ali e tal. Mas tem um limite. Chegou no seu limite, você não pode ceder mais que aquilo. Né? E você tem que se manter ali. E você fazer isso com algumas empresas, com alguns clientes, e o cara vai falar assim, não, eu consegui com outro, aqui atendeu, é bom também, o cara é bom, só que o valor dele não é, amém, beleza, ok. Né? Só que com um determinado tempo, você ouviu aquele cara falar assim, olha, entre os bastidores de um cliente, de uma empresa, você fala assim, olha, tal produto, você precisa entregar lá no Ceará, ok? Ok. Tá, e você vai mandar por quem? Qual que é a transportadora? Isso eu tenho uma satisfação imensa com isso, em falar disso. E a pessoa fala assim, não, eu vou mandar pela transportadora Júnior Transportes. Olha, pensa bem, nós temos aqui 10 fornecedores. Se eu fosse você, eu mandava pela Caco Transportes. Isso não tem preço, cara. Então, ele mesmo te endossou. Exatamente. Que legal. Né? E por muitas vezes eu falei não para ele. Eu falei, não vou te atender por esse valor. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Saber dizer não é um outro princípio muito importante. Exatamente. Verdade. Pegando esse link, né, eu falo muito sobre referência. Existe um marketing, o mais tradicional e o melhor que existe no mundo, que é a referência. Que é o boca a boca, como você falou. Porque quando eu chego para você e falo... Caco Transportes, eu confio. Você está colocando a sua confiança na dele, todo o que tem o peso do seu nome, e o cara falar, já é 50% caminho andado ali. Sim. Então, as pessoas têm que entender isso. É o que você falou do meu nome, quanto vale? Eu brinco muito com minha esposa, vai no mercado publicitário de quem eu atendi, onde eu trabalhei, e pergunta, quem é o Júnior? Sim. Isso é importantíssimo, cara. Quem é o Júnior? Eu tenho porta aberta e falo com todos. O meu ex-chefe, por exemplo, eu saí da agência que eu trabalhava para montar a minha. Você fala sem restrição, né? Falou, olha, vai lá e pergunta. Olha aqui. Esses dias ele postou uma foto, eu mandei, tá gatão, hein? Aí ele falou, o velhinho tá no shape. Então, aí a gente brincou. Aí ele falou, como tá a agência? Ele falou, se precisar de alguma coisa, vem aqui que eu te ajudo. Eu sou concorrente dele. Olha isso. Olha aí. Mas olha que
Que coisa importante, porque você tem valores. Concorrente, mas não inimigos, né? Você Exatamente. constrói. Porque você falou uma coisa que eu tenho conversado muito, até aconteceu ontem um caso, eu falei isso. O dinheiro pelo dinheiro, ele não vale. Ó, O dinheiro pelo dinheiro, ele não vale. Às vezes tem que saber dizer não, não pelo dinheiro, mas pelos valores que você vai infringir, os seus valores dentro de um trabalho. Então, às vezes você tem que falar, não, nossa, mas você vai perder essa oportunidade disso. Mas qual oportunidade eu estou ganhando? Eu fiquei um tempo afastado de Guarulhos. Eu trabalhei num jornal aqui grande de Guarulhos e teve muito problema nesse jornal, mas muito problema. Quando eu voltei, eu estava com medo, porque foi uma diretoria turbulenta, teve muita coisa. Eu falei, nossa, o que será que as pessoas falam de mim? A primeira reunião que eu fui aqui em Guarulhos, eu sentei com o pessoal conversando, o cara me levantou e falou assim, não, esse aqui eu tiro minha mão. Esse aqui é íntegro, uma pessoa é homem. Falei, opa. Falou, tem caráter. Falei, tô tranquilo. Porque eu nunca aceitei o cara falar pra mim assim, ó, tem R$1.000 você quer a mais. sim. Não tem o porquê. Qualquer Não tem o porquê. de Os seus falatório, valores. né? Exatamente. Sim. Então, isso é uma coisa que as pessoas, quando entram numa empresa, têm que entender. Dê o seu melhor e que você vai ser reconhecido. Uma hora ali na frente, e as pessoas, todo mundo é interligado a 7 pessoas. Eu falo isso. Alguém conhece você de algum Verdade, lugar. com certeza. Alguém conhece você de algum sim. lugar. O network ele é muito forte. E às vezes você está numa reunião importante para um fechamento e o cara fala, mas ó, soube que acabou, você já queimou o negócio. Acabou. Era uma oportunidade ali que Era uma oportunidade fechou a porta. lógico, ninguém vai agradar todo mundo. Lógico. E aí vai ter pessoas Mas aí vão falar, às vezes pode ser por outros motivos. por outros motivos. A pessoa pode até falar mal de você, mas aí ela vai tirar outras dúvidas ali, né? Perguntar para outras pessoas e vai ver quem realmente você é. Exatamente. Então, isso é muito importante. Antes de ontem, eu liguei para uma cliente minha que eu atendi em 2002. Mandei uma mensagem para ela no WhatsApp. Falei, você tá bem? Ela, que saudade. Então, tipo assim, é o respeito. Tudo que eu conquistei ali, que eu fiz, que eu entreguei de valor. Então, será que isso não tem valor? Tem muito valor. A importância de deixar portas abertas, né? Exatamente. Isso mesmo. E é interessante isso, porque vocês estão falando aqui, né? É possível a pessoa empreender pelo feeling, que é necessário, né? Então, na visão de vocês, mas também isso é aprendido, né? Isso também é aprendido, isso se busca, isso é treinado, né? E hoje, para um jovem assim, e também, Caco, vocês tiverem referência, como que hoje alguém, assim, tem pessoas que estão numa transição de mercado também, não necessariamente jovens, mas gente já na vida adulta estão transicionando, como vocês falaram, né? 2021 aí tem dados aí para você ver, né? As pessoas começaram a se interessar mais, houve mais possibilidades. Para quem quer transicionar de fato, começar assim também, qual que seria uma dica importante assim, alguém que está transicionando, né, de um mercado, não digo de empreender, mas às vezes está no corporativo, mas quer começar algo, tem esse tipo de desafio, mas qual a dica aí que... Nossa, é comum, né? A gente vê muito nas pessoas o interesse pelo negócio que dá mais dinheiro no dia de hoje, né? Então, qual curso que eu vou, né, fazer? O que eu vou cursar na faculdade? Aí ele começa a olhar, poxa, isso daqui, marketing digital, pô, olha, isso aqui é legal, isso aqui dá dinheiro. Uma outra área, mecânica, né? Mecânico hoje, falando mais do que eu entendo, né? Injeção eletrônica hoje, né? É algo que está muito carente no mercado que dá muito dinheiro, né? Então, as pessoas elas procuram olhar para aquilo que dá mais dinheiro, né? Mas eu acho que elas precisam, primeiro, olhar com o que ela mais se identifica. Eu acho que essa é a questão maior. Não adianta, cada um tem um dom, né? E você pode, sim, exercer qualquer função, né? Desde que haja muito esforço, né? Você precisa... Essa é a palavra-chave, esforço. É o que está faltando. É muito esforço. Ninguém conquista nada sem trabalho. Sim. Sem trabalhar muito. Tem que se dedicar. Tem que trabalhar. Eu falo isso para meus filhos direto. Né? Aquele negócio de que você trabalha numa empresa, seja ela qual for, e, poxa, o seu horário é das 7 da manhã às 5 da tarde. Ok. 5 da tarde pode estar pegando fogo. Eu não quero saber. Eu estou indo embora aqui, ó. Dobrei meu computador aqui. Às vezes você está no meio do e-mail. 5 horas. Nem termina o e-mail, vai embora. Né?
Isso dói meu coração, cara, quando eu vejo isso. E eu procuro passar isso para as pessoas lá na empresa. Gente, o negócio está acontecendo aqui, tem um cliente para atender, tem alguma coisa. Pô, perca um pouquinho mais, perca não, ganhe um pouquinho mais do seu tempo. Né? Dá um feedback para o cliente, termina o que você está fazendo, porque eu estou vendo. E eu não sou diferente de ninguém. Né? Eu fui assim quando eu trabalhei, assim, vamos trabalhar. O patrão, o chefe, ele tá de olho, cara. E ele, certamente, ele vai dar oportunidade para aquele que mais se esforça. Isso é fato. Às vezes parece que não, né? Né? Muitos chefes se fingem, inclusive, a não deixar isso perceptível para as coisas. Exatamente. Você precisa, cara. Você precisa, como... a dica que eu deixo para os jovens é essa. Faça, como o Júnior falou, faça mais. Mais do que você foi contratado para fazer, né? Um dia desse foi um rapaz lá na empresa e ele me propôs fazer uma palestra lá. Ele estava cursando uma faculdade lá e algo que ele me falou assim que eu guardei para mim muito interessante. Ele falou, ó, no meio entre as nossas palestras, no meio de uma dessas palestras, a gente costuma, de propósito, colocar uma vassoura no caminho das pessoas que estão vindo para a palestra. Né? A gente deixa uma vassoura lá atravessada, né? De propósito. E aí as pessoas vêm, né, os funcionários ali da empresa, vêm e passa por cima dessa vassoura. Um desses funcionários vai pegar a vassoura e vai tirar dali e colocar em outro lugar. Né? Guardar a vassoura. E muitos deles não vai fazer isso. E aí a pessoa no meio da palestra fala assim, você pegou a vassoura. Então, eu acho que falta isso. As pessoas não querem fazer mais nada do que não é obrigação dela, do que ela não foi contratada para fazer. Sim. E esse é o grande diferencial. Se você faz um pouquinho mais, as pessoas estão de olho. Em tudo, sabe? Isso, né, Júnior? Em tudo. Eu creio que em tudo que você faz, as pessoas estão de olho em você. Muito legal. São os 7, como é que você fala? As 7 pessoas que você fala aqui. Tá? As 7 pessoas estão interligadas. Todo mundo está interligado a alguém. Esses dias eu comentei isso com o Uber. Eu falei, não, nós somos interligados a 7 pessoas. Aí ele falou, vamos fazer um teste. Aí a gente começou a ver de onde a gente trabalhava, tal. Ele falou, não, eu conheci tal. Eu falei, conheço o marido dela. Então eu conheço ela. Ele falou, você conhece tal? Eu falei, conheço. Eu falei, tá vendo? Vamos contar quantas pessoas chegou? Eu falo, todo mundo se conhece. De alguma forma vai chegar. É o famoso mundo é pequeno. Exatamente. Mas pegando o link do que você falou, eu sempre falo o seguinte, para empreender, para mudar de carreira, primeiro ame. Ame o que você vai fazer. Porque senão você não vai se esforçar. Porque senão você vai falar, não quero mais. Nossa, que chato isso. Não quero mais. Então você vai viver reclamando, porque você olhou o dinheiro primeiro. E às vezes o dinheiro não vem e você acha, eu não sou bom, eu não sei o quê. Então procure aquilo que você ame. Depois que você encontrar aquilo que você ame, faça com esforço e muito amor aquilo e disciplina. Sim. Depois que você alcançou isso, aí você vai falar, como que eu posso ser remunerado por isso? Como que eu posso cobrar? Então eu vou avaliar meus custos e aí eu vou aumentando conforme as pessoas vão me conhecendo. Então primeiro as pessoas têm que te conhecer no mercado. Sim. Eu não posso chegar hoje e falar, não, o meu valor... Eu até esses dias estava conversando com minha esposa que viveu uma transição de carreira. Minha esposa trabalhava em compliance. Hoje ela trabalha numa agência. E aí você pergunta para ela, você aprendeu criação? Nossa, aprendeu, tá vivendo isso. O dia a dia ali, como que faz, como administra, como que toca uma agência. Não sei se ela gosta, mas ela tá lá vivendo isso. Mas é importante esse ponto, a pessoa entender. Então a gente estava conversando esses dias, nosso primeiro cliente, a gente cobrou R$300. Aí eu falei, hoje eu falo para ela, R$300 a gente não consegue pagar 2 artes que a pessoa está fazendo. Porque a gente conseguiu entender qual que era a estrutura, gerar valor e percepção desse valor. Entendi. Então a gente tem que gerar essa percepção de valor. Por isso entregar a mais, ou ter o esforço. Quando você falou do cliente, eu tenho, é um erro, mas eu acho que isso é importante. Se o cliente me manda uma mensagem às 10 horas da noite, é porque ele precisa de alguma coisa. Se eu estou com o celular na mão, por que eu não vou responder? Não, vou responder só 9 horas da manhã. Amanhã que é o meu horário de expediente. Responde. Não tem problema, responde. Se você puder fazer, você faz. Se você não puder fazer, você explica para ele. Mas deixar ele naquele silêncio, que a gente fala que é o oculto do silêncio ali, aquele eco que o cara fica. Às vezes ele fala, ele não está nem aí para mim.
não é legal. A atenção, né? Você precisa dar atenção. Cara. Exato, você tem que dar, porque todo mundo gosta de atenção de alguma forma. Então, eu falo pro jovem, faça o que você ama, busque o que você ama. Porque eu vejo que você falou total sentido. Esse dia eu estava falando com uma jovem, ela falou assim, eu detesto o que eu faço. Mas olha, eu vi que é um dos mercados que mais vai pagar. Você vai trabalhar infeliz todos os dias. Exatamente. Você vai trabalhar infeliz todos os dias. O Steve Vai Jobs ficar falava. refém, né? O Steve Jobs falava: todo dia eu levanto, olho para o espelho e pergunto: eu amo o que eu faço? Eu pergunto 3 vezes. Se um dia eu responder não, eu estou no lugar errado. Olha que legal. Exatamente. Então, porque senão você vai trabalhar triste. Tem que se você entra no perguntar ambiente. sempre, né? Você vai trabalhar. Quanto tempo a gente trabalha durante o nosso dia e o quanto tempo a gente tem de lazer? Esse é um ponto que eu sempre falo. Eu trabalho 8, 10 horas por dia. Tenho 1 hora de lazer. O que mais você faz no seu dia? Trabalho. Se você não fizer o que você ama, 10 horas do seu dia você está infeliz. Você não vai conseguir. Exatamente. Isso é fundamental. Pô, o papo tá maravilhoso aqui, hein, gente? É muito bom. Tem muita coisa ainda pra gente, né? É muito legal. Eu falo assim, esses dias eu estava conversando com um rapaz, né? E ele estava dirigindo o Uber e ele todo feliz, assim, contente. Eu falei, nossa, você gosta de dirigir? Porque eu tenho carro, mas eu não gosto de dirigir. Eu acho que o trânsito me incomoda, as pessoas que fecham, buzina. Eu prefiro ficar no Uber ali atrás, fico jogando um joguinho e deixo todo esse estresse e sofrimento para ele. Aí ele falou, cara, sempre amei dirigir. E agora eu ganho dinheiro fazendo isso. Descobriu. Aí, ó. Tá lá, Juntou ele se útil ao agradável. Exatamente. Aí eu falei, mas você gosta mesmo? Ele falou, cara, é perfeito para mim. Ele falou, eu vivo minha família, eu faço meu horário, eu almoço todo dia com minha esposa e com minha filha. Olha isso. Ele conseguiu organizar uma qualidade, maravilha. Um estilo de vida, né, onde ele tem qualidade. Porque as Muito pessoas legal. não podem se pensar... Eu não lembro de qual dos dois falou da riqueza, né? As pessoas estão muito preocupadas com a riqueza. Eu quero andar com um carro X, ou ter um Rolex, ter um iPhone, ter não sei o que lá. Mas e você? Quem você é? Exatamente. E você? Quem você é? Você falou do seu tio. Eu tinha um amigo que tinha uma fábrica de pneus aqui que chamava Levorim. A gente treinava jiu-jitsu, ele era Sérgio. Cara, sempre com uma bermuda jeans, uma camisetinha branca, tinha um tipo que nem andava... Ele era o dono da Levorim? Exato. Só, né? Ele tinha um tipo que não andava direito e tal. E, cara, eu falava com um amigo meu, eu falava, cara, que loucura, né? Eu falava, o que será que ele faz? E a gente descobriu que ele era dono da fábrica Levorim, mas ele era simples. Então todo mundo que era amigo dele era porque era o Sérgio. Não porque ele era o Sérgio Levorim, porque ele era o Sérgio. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não é o que você tem, é o que você é. Então esse é um ponto que as pessoas têm que virar a chave. O jovem tem que entender. Tem muito ainda para ele conquistar o que ele é, para depois conquistar o que ele vai ter, o que ele não vai ter e tal. É consequência, né? Com certeza. Uma consequência. E a importância que vocês falaram aqui também no começo, né? Dos mentores, né? Buscar mentores, né? Buscar mentores para você conseguir também crescer. Os mentores que vocês tiveram. Além dessas pessoas, quais dicas vocês dariam aqui? Qual lugar, qual fórum que as pessoas podem se interessar mais por isso, assim, né? Buscar mais essa ajuda, qual tipo de... seja online, enfim. Eu acho que assim, primeiro, hoje a gente está repleto de pessoas que falam muito sobre isso. Então a gente tem aí Thiago Nigro, que são os sócios, o Perini, a gente tem a Cury, tem várias pessoas. Então siga as pessoas que são referência no mercado para você ouvir e pegar as principais partes. Outra coisa que eu falo é ler. As pessoas não gostam muito de leitura, né? As pessoas hoje têm a facilidade do vídeo e não gostam muito de leitura. Mas a leitura, ela traz uma riqueza de coisas, né? Eu falo, eu sou um novo cristão, né? Faz 1 ano que eu frequento a comuna. E eu falo que eu tive uma virada de chave gigantesca. Aqui eu estou em casa, eu me sinto bem, eu tenho vontade de estar aqui, é uma coisa maravilhosa. E eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Eu falei, nossa, nunca li a Bíblia. E aí, nas células, não, a gente agora vai ler tal livro, vamos ler isso e tal. Sim. E aí eu li
Provérbios, eu falei, nossa, peraí, tudo a ver com empreendedorismo. Deixa eu ler Eclesiastes, tem tudo a ver com empreendedorismo. Então, buscar um pouco da leitura que você vai encontrar. Eu até, esses dias eu falei com um jovem, eu peguei um pouquinho de Davi. Eu falei para ele, Davi enfrentou ursos, leões para enfrentar o gigante. Para você chegar no topo máximo da sua empresa, você vai enfrentar o supervisor, o gerente, até você chegar lá. Então são processos. Então eu falo, use tudo isso que você tem de riqueza de conteúdo, que tem muita riqueza de conteúdo hoje na internet, no YouTube, no TikTok. As pessoas falam, TikTok é dancinha. TikTok tem riqueza de conteúdo. Vai buscar os conteúdos que são bons para você. Quando você tiver isso, aí você vai pegando o que é melhor para você e você vai falando, nossa, isso é interessante. Elenque um mentor que seja para você trocar essas ideias, que é o cara que você vai chegar e falar, nossa, eu vi uma coisa hoje, qual que é a sua percepção sobre isso? E ela vai passar buscar a percepção dela. Alguém, né? Exatamente, porque é a pessoa que, às vezes o nosso pensamento, o que eu quero, eu tô com aquilo fixo na cabeça. Aí eu falo para outra pessoa, a pessoa faz assim, ruim, né? Aí você fala, nossa, achei que era tão bom. Aí você fica com aquilo na cabeça. Aí você começa a pensar, por que é ruim? Por que a pessoa falou que é ruim? Tem dois motivos. Ou porque você não soube vender sua ideia, ou porque é ruim mesmo. Aí você para avaliar todos os pontos e às vezes você fala, nossa, que coisa horrível que eu pensei, né? Que é ruim mesmo. Então você fala, que bom que ele me falou. Então eu sempre falo, você tem que ter um amigo de verdade do lado. Porque aquele amigo que vai falar, nossa, que legal. O que fala sempre que tudo é legal, não é teu amigo. Tá desinformado, né? Exatamente, ele não é o teu amigo. Então, é muito importante você ter alguém que vai abrir os seus olhos. Vai falar, isso não é legal. Isso aqui, não iria para esse caminho. Esses dias uma moça me mandou lá, uma jovem me mandou um negócio. Aí eu cheguei e falei, nossa, horrível, não faz isso aí não. Nossa, mas eu tô tentando vender as facilidades. Eu falei, eu só estou vendo facilidades. Se só tem facilidades, tenho quase certeza que vai ser uma furada. Nada é fácil. Sim. Então, é o que eu falo para a pessoa. Vai buscar leitura, vai buscar conhecimento, vai buscar pessoas referências ali no mercado. Tem tanta gente boa que traz tanta coisa boa. E eu falo, eu salvo todos os vídeos que eu vejo que é interessante, eu salvo. Eu falo, isso aqui eu tenho que guardar. Esses dias eu estava olhando lá, eu falei, nossa, quanto vídeo eu tenho aqui, o que será que é isso? Eu falei, nossa, quanta coisa que eu já... Tinha um curso todo lá. Exato, que eu acumulei aqui de coisas que traz uma chave para mim que me faz pensar em outras coisas. Inteiramente aberta, porque, como a gente estava falando no começo, eu não entendia nada do mercado de Web3. Eu estou há 3 meses no mercado de Web3 e hoje eu me sinto super confortável para falar. Mas o que você fez? Estudei. Foi atrás, né? O que é? Qual que é o conceito? Da onde veio? E rapidamente, até para quem não conhece, o Web3? O Web3 ela é baseado hoje dentro do metaverso, né? NFT e blockchain. Então hoje quem assiste um pouco de novela aí, que gosta de novela, a Travessia está trazendo um pouquinho do que é esse mundo de metaverso, que são múltiplas possibilidades aí que você tem. Então, assim, quando eu comecei a ver isso, eu falei, impossível. Que o Facebook mudou o nome para o Meta, eu falei, impossível, já existia, século de live, não deu certo. Não sei o que deu certo, Avatar. Aí você começa a ver a realidade, entrar dentro, você fala assim, opa, Web3 é interessante. Eu tenho aqui um blockchain que eu impossibilito algumas coisas fraudulentas. Eu tenho uma NFT que possibilita eu ter uma coisa única. É interessante. Então, deixa eu estudar sobre isso. Então, é importante você conhecer, entender. Eu falo, às vezes a pessoa fala, eu sabia do Instagram porque ele fez 2 posts. Mas você entende como funciona o engajamento dele, o binário, qual horário, qual não horário, o que é o conteúdo, o que não é o conteúdo, saber ler os insights dele, por que a pessoa está entrando, por que a pessoa não está entrando. Não, eu posto e deu certo um. Não, vai entender, vai compreender, vai estudar. Tem tanto... É o que a gente falou, a gente tinha que olhar a Barça. Hoje não, você digita no Google. Entender engajamento do Instagram. Vai vir um monte de conteúdo para você. Vai ler, vai entender. Sim. Então, muita informação, né, hoje? Muita informação. A gente tem... Todo dia a gente é jorrado de informações, assim, absurdas. Eu tenho um amigo que virou programador gratuitamente pelo YouTube.
Porque tinha um cara que dava dica, ele começou a seguir as dicas, começou a estudar, buscava outro vídeo dentro de uma coisa que ele não entendia, tinha outro cara que dava outra dica, e hoje ele está programando. Vai juntando, né? Aquilo vai se encaixando, cara. Ele fez uma... Mas Exato. você vê que ele tinha esse feeling, foi buscando com o Exatamente. esforço, né? O esforço. Disciplina, o que vocês Exato. falaram aqui. Que vocês... Se eu falar a idade dele, tem 20 anos de idade. Olha isso. Ah, mas Uma programador molecada dá que tá arrebentando, Exato. né? Ah, programador dá dinheiro? Arrebentando, cara. Exato. Aí programador dá dinheiro. Se você pegar um projeto hoje bom para você fazer de metaverso, smart contract, alguma coisa, você vai ganhar $30 mil. Só isso aí, tá bom? Eu acho que é isso daí mesmo. Você tem que estar procurando se inteirar, né, das coisas, né? Tá aí, né? Tá para todo mundo, meu. Vai juntando o que é bom. É isso que você falou, muito legal de salvar o vídeo que realmente é bom, né? Nessa, poxa, você vai mexendo ali, você vai ver tanto lixo, né, cara, na internet. Você tem que saber ali separar. E a gente não pode descartar de forma alguma e deixar de falar, principalmente num lugar igual esse aqui, né, da importância, né, de você estar sempre atento à palavra de Deus. Eu falo isso com, sabe, assim, com muito temor e eu né, porque isso fez a diferença na minha vida, né? Tá. Eu falei aqui no começo que Deus sempre foi muito bom e sempre foi muito bom mesmo. As coisas aconteceram, cara, assim, de forma, poxa, porque eu costumo brincar em casa, né? Como que um baiano da cabeça chata veio lá da Bahia, né? E no, né? Sei, com poucas informações e tal. E graças a Deus eu posso dizer, eu pela misericórdia de Deus eu venci na vida, né? Eu venci, mas assim, cara, foi tudo com esforço, mas assim, existia um tempo da minha vida, sabe, que eu não sabia, eu não tinha, sabe, esse entendimento de como, por exemplo, uma forma de gastar o dinheiro. Vai. Isso é que eu posso dizer. Sim. Né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela me deu tanto entendimento, cara, é algo tão poderoso na minha vida. Acho que isso não pode ser descartado de forma alguma. Isso dentro do empreendedorismo, né, para aqueles que estão começando ali, que estão cursando uma faculdade, querendo, né, ingressar no mercado de trabalho, né, não pode descartar isso. Esses valores, esse princípio do conhecimento da palavra de Deus, de trazer isso para sua vida em qualquer lugar que você estiver, qualquer negócio. A base de tudo, né? A base de tudo. Isso fez a diferença na minha vida, né? E o pastor Fernando falou uma coisa uma vez, cara, eu guardo muito as palavras do pastor. Ele falou para a igreja uma vez, numa daquelas festas das cores que a gente fazia, né? Lembra das células e tal? Aquela festa legal lá, todo mundo. E o pastor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, olha, gente, hoje a gente vive muita coisa, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, mas a verdade é uma só, a gente precisa seguir essa verdade. Mas assim, digamos que a palavra Bíblia Sagrada, o livro santo sagrado, as palavras de Deus, fosse algo que apenas o homem que escreveu, vai. Né? Foi o homem que escreveu, isso aí não é inspirado por Deus. Mas que você pegasse isso daqui e falasse assim, olha, eu entendo que isso daqui foi o homem, não tem nada a ver com Deus isso daqui, mas eu vou colocar isso em prática na minha vida. Aquilo que você falou. Eu li provérbio, eu vi que provérbio eu posso aplicar na minha vida como profissional. Né? Como diretor de uma empresa, como empresário, seja lá o que for. Né? E aí eu vou lá no livro de Eclesiastes, eu vejo a mesma coisa, eu vejo algo, a Bíblia tem resposta para tudo, cara. Exatamente. Né? Então, aí ele falando dessa forma, ele falou assim, olha, que isso não fosse Deus, e você colocasse isso em prática, faça isso, use esse livro como manual de vida, aplique isso na sua vida, e você vai ver a grande diferença que isso vai fazer na sua vida. Sim. Né? Então, eu acho que isso é primordial. Sim. Primordial. Que aí você diz que seria impossível não ser inspirada pelo autor da vida, né? Exatamente. Aí depois você começa a ter esse entendimento. Você vai vendo mas é interessante. Era uma das perguntas que eu até ia fazer para vocês, e já responderam já uma parte delas, né? Como que foi essa vindo para cá, né? Entrando na família de Deus, como que foi para você, também a sua fé, enfim, aí você contou um pouquinho, né? É lógico que a gente vai deixar para uma outra aí você trazer um pouquinho mais a sua, sensacional, a sua experiência. Né? Maravilhoso.
E você também falando da base da palavra de Deus, isso é poderoso. Eu queria ficar muito mais aqui com vocês, né? E eu acho que vai ter que ter um outro momento, se vocês toparem aí também. Lógico. Que a gente pode ajudar a se montar quase que um curso aqui nos podcasts, né, Fê? É, Fê? Então foi muito bom ter vocês aqui. Tenho certeza que vocês agregaram muito. Hoje na Cacos Transportes, vocês têm quantos carros lá? Prestam serviço para em quais lugares, né? Hoje a gente tem frota própria, né? A gente tem 30 caminhões hoje próprio lá da empresa, né? E a gente tem uma carteira de... Eu não sei, eu não posso falar um número exato aqui, mas são bastante pessoas que prestam serviço lá com a gente. Né? Então, a gente hoje atende há bastante tempo a Camis, né? Eu acho que tem, para honra e glória do Senhor, a nossa performance lá, cara, é maravilhosa. Você imagina uma empresa cheia de critérios, cheia de, né? Como a Camis, e a gente se mantém lá por 11 anos já. Que legal. Então, eu acho que isso é muito bacana na hora de você se apresentar para um cliente. Fala assim, olha, quem é você? Quem é, né, Caco Transporte? Então, você fala assim, não, olha, a gente é uma empresa pequena, não tão conhecida no mercado, mas assim, a gente atende a Camis, que é uma empresa há 11 anos, e essa é a nossa performance lá. Entendi. Né, há 11 anos. Eu acho que isso Sim, a fidelidade, como você falou, né? Exatamente. E a gente atende outros clientes. Eu comecei, na verdade, nós começamos na área do promocional, sempre dedicado mais ao promocional. Hoje eu atendo bastante empresa, né, nesse ramo. Tem a Mundial Logística, que é uma empresa grande aqui, que eu atendi muito tempo, hoje eu não atendo mais. Mudou de CEO, mudou de um monte de coisa, eu não atendo mais, mas atendo Pia Service, atendi Art Service, que foi uma das pioneiras, hoje não está muito bem, né? Teve alguns problemas, enfim. Mas atendemos uma empresa por nome Fazitec, é uma empresa que ela é a maior do mundo no ramo deles, eles fabricam, lavam e recondicionam aqueles IBCs, sabe aqueles que vai produto químico, aqueles containers de plástico que tem em volta. Eles são maiores hoje do mundo, está em 50 países, é uma empresa séria, uma empresa grande. Atendemos uma empresa por nome de Cayenne Nagel, uma empresa de... Então são muitos aí, né? Muitas rodam empresas, muito também, tem muitas empresas. A gente roda, atendemos, né, ao nível Brasil hoje, assim, no transporte dedicado, né, mais voltado para o dedicado. A gente não faz aquele transporte fracionado, que pega uma caixinha do e-commerce, né, a gente não faz. Então, essa é a nossa especialidade. Muito bom. Né? E tem dado certo, graças a Deus. Cara. Né? Procurando ser cada vez melhor. E os dados aí também, se quiser deixar onde podem achar você, ou a empresa, enfim, deixar... Nós, pelas redes sociais, né, a gente está no Instagram, @Caco Transportes. Né? Tem uns meninos lá que faz o marketing, lá não sou muito bom nisso. Né? Mas acha fácil a gente, né? A gente está aqui no Secap, né? A gente tá bem situado ali, próximo da Todd ali. Conhece ali, né? Sim. Próximo do Secap. E quem precisar de transporte rodoviário, então com certeza. Servir. Espero ter contribuído aí, né? Muito, principalmente para os jovens, né? A gente aí, precisa, né? Ensinar. Verdade. Essa é a verdade. Um pouco do que a gente sabe, aprendeu, né? Seja lá como for, com experiência, com dedicação, com esforço, para que eles possam também, né? Alcançar essa... Então, o pastor falou domingo agora, né? Que a gente tem que levar um pouco da nossa sabedoria e nosso conhecimento para o próximo. Verdade. E como te encontrar aí? Me encontrar é fácil. Nas redes sociais também. É A3 Hub Marketing. E o meu é A.Frazão Júnior. Estou lá nas redes sociais, sempre falando, sempre coloco muito vídeo, tentando trazer um pouquinho do meu conhecimento. Porque eu acho que a gente tem que levar o melhor aí para vocês, no sentido da verdade. Eu até brinco lá em alguns vídeos que eu falo, eu aqui não tenho arraste para cima, porque eu não tenho intenção de vender curso. Eu quero levar o melhor para as pessoas que estão... Você já faz isso então, né? Eu faço bastante. Eu tento trazer um pouquinho para a pessoa exercitar um pouco a mente, falar, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Você sabe o que é, sabe o que não é. Eu falo um pouco sobre valorização profissional, que às vezes eu falo para um designer, você cobrou R$5 a arte, cara, você não está valorizando você mesmo. Então imagina se a outra pessoa vai te valorizar. Então eu trago muito esse conhecimento para a pessoa poder usar.
Legal. Então, quem quiser me seguir lá, fica à vontade, perguntar, questionar. E prazer estar aqui, imenso. Gosto muito de estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo. E aí você falou do podcast, acho que a gente tem que criar vários fóruns. Legal, os jovens. Vamos fazer. Vocês juntar me os- ajudam também. Você que é do startup. Sim. Aí, trazer os jovens, nos ajude com ouvir, essa- trazer esse calor deles aí, que eles têm ideias mirabolantes, e a gente poder Sim. falar, não, isso é legal, isso não é legal. Porque aqui tem que ser um ambiente onde eles têm que entender que a vida não é tão difícil, né? É isso aí. Vamos explorar mais, com certeza. Obrigado. Já oxigenou aqui, ó. Já deu Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por todo o conhecimento que vocês agregaram aqui, a experiência, a vida de vocês, né? Que bom ser amigo, a gente caminhar juntos aí também, viu? Que Deus abençoe o projeto Amém. de vocês, a empresa. Amém. Tudo Senhor. vá bem, né? E também quero agradecer você. Então, hoje foi esse Mag Talk maravilhoso, falando sobre carreira e empreendedorismo. Tenho certeza que você vai pegar muitas chaves maravilhosas aí para você. E ó, siga a gente também, continua lá, @magguarulhos. Fique por dentro, curta esse vídeo daí e compartilhe também esse vídeo para poder chegar em muita gente. Certamente, ou pessoas que empreendem, pessoas que querem empreender, para sua família, enfim. Muito bom a gente estar junto aí. Esse foi mais um Mag Talk. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.